o agente de viagens, muitas vezes, o mercado hoje, a maior parte do mercado é feito por agências de viagens independentes, que trabalham dentro de casa, e a gente está falando aqui de níveis de gestão. Então, para quem não entende, para nivelar o conhecimento de todo mundo, existem 3 níveis de gestão, que é o operacional, o tático e o estratégico. O operacional é, eu estou lá na mesa sentado atendendo o cliente, é a operação, é fazer acontecer. E muitas vezes o empresário ele se prende ali dentro dessa operação, não conseguindo chegar até o nível estratégico, que é onde ele pensa. No nível estratégico, se a gente, normalmente quando a gente fala de nível de gestão, a gente trabalha com uma pirâmide. Aí lá no topo da pirâmide, que é a menor parte da empresa, é o estratégico, é onde tem a visão de futuro, é quando você consegue enxergar os próximos anos, o que você vai fazer para nos próximos anos alcançar determinado resultado. E aí quando a gente fica preso no operacional, a gente não consegue ter essa visão. A gente fica sempre preso no curto prazo, que é a meta desse mês, no máximo a meta do próximo mês. E isso daqui é um problema. Então, entendendo que o operacional é feito por quem executa, o tático é feito por quem gerencia os processos e o estratégico é por quem tem a visão do negócio, que somos nós empresários, eu gosto de contar a minha própria trajetória, como que aconteceu. Porque eu comecei no operacional, não tem como você fazer diferente disso. Eu estou abrindo minha agência, eu estou começando, eu estou sozinho, eu só tenho no máximo uma pessoa comigo, eu vou estar no operacional, eu vou estar vendendo. Mas a gente precisa desenvolver a mentalidade do curto, médio e longo prazo. E entender, agora no curto prazo eu estou aqui. Eu estou aqui para vender também, mas eu estou aqui para estabelecer os processos operacionais de venda. Então o que eu fiz? Naquela época, era ainda, assim, custo por lead era muito baixo, tá? A internet era muito mais generosa para prospectar, até porque a demanda por leads na internet não era tão alta como hoje, depois de toda a digitalização que aconteceu na pandemia. Então o que eu fazia? O Facebook era muito forte, até hoje ainda é, mas naquela época era muito forte ainda. A gente começou a prospectar, a gente tinha, era eu e a Vivi trabalhando juntos, a Vivi hoje é minha sócia, era minha consultora, e eu ficava assim, a Vivi ela estava lá na venda, no operacional, e eu estava atendendo para poder mapear os processos, entendendo o que acontecia ali, ó, o cliente que chegou online, é assim que ele se comporta, quando eu mando uma mensagem assim, ele me responde mais rápido, quando eu faço assim, ele conecta mais fácil, e eu comecei a estabelecer esses processos. Quando eu comecei a estabelecer esses processos, eu olhei ali, eu estou fazendo, mas eu estava anotando tudo que eu estava fazendo. Eu desenhava tudo que eu estava fazendo. Eu parava ali, eu acabei esse atendimento e eu começava a anotar e a documentar aquilo tudo. E aí, eu comecei a entender. Toda vez que eu faço dessa forma, eu converto 10%, 15% de vendas. Isso daqui, aí eu comecei a botar conta no papel. Se eu investir tanto em tráfego, fizer assim, no final, se eu converter 15%, vai dar retorno. Isso daqui funciona. Aí eu comecei a pegar esse processo e passar para a própria Vivi. Eu falei, olha, eu fazendo é uma coisa, eu quero ver outra pessoa. E aí ela começou também, resultados bem parecidos com os meus. Pô, legal, tá na hora de contratar mais uma pessoa então, porque agora se eu coloco mais dinheiro, eu consigo mais atendimentos. A gente entendeu como que faz essa venda. Aí contratou a segunda pessoa para o atendimento. E eu continuei vendendo porque eu ainda estava preso no ciclo operacional do curto prazo. Precisava gerar caixa, precisava dar volume. E aí a gente continuou. E aí, vamos contratar mais uma. Aí coloquei a terceira pessoa. Quando eu coloquei a terceira pessoa, aí eu saí da operação e vim para o tático. Eu falei, agora eu virei o gerente dessa equipe. Eu vou começar a olhar para os indicadores de cada uma dessas pessoas que estão aqui em atendimento, eu vou entender o que elas estão fazendo, eu vou olhar para o atendimento delas, eu vou corrigir e vou melhorar. E mesmo eu saindo da venda, a gente não vai descer a régua, pelo contrário, a gente vai subir. Aí comecei a fazer o quê? Estabelecer os processos gerenciais. Quais indicadores eu olho, como que eu analiso. E naquela época não tinha IA, que hoje eu pego um monte de informação, jogo no ChatGPT, ele compila para mim tudo, me traz resumos, me faz entender pontos em comum de atendimentos bem-sucedidos e mal-sucedidos. Enfim, estabeleci um processo gerencial. E naquele momento eu olhei para a equipe de 3 pessoas e falei, uma dessas vai ter que ser a gerente para eu virar o diretor da empresa. E nesse momento a Vivi, ela foi promovida. E na minha cabeça eu entendi assim, olha, eu tenho 3 vendedoras, eu vou promover uma e eu vou vender mais do que se tivesse 3. Porque eu estava entendendo o poder do gerencial ali. Aí eu promovi a Vivi e a Vivi transferiu a carteira dela de clientes para as outras meninas que tinham menos clientes do que ela, que era mais antiga,
e a gente aumentou as nossas vendas dessa forma. Eu subi para o estratégico, comecei a olhar para frente da empresa, programas de indicação, de fidelidade, aplicativos, e, enfim, forma de comunicar, e assim a gente conseguiu conquistar essa liberdade. Então, repara, não é porque eu quis chegar lá, eu precisei fazer a minha parte. Eu precisei desenhar os processos, eu precisei desenhar os processos, treinar a equipe para poder conseguir subir degrau por degrau. É muito difícil uma pessoa que hoje fala assim, olha, eu sou agente de viagens independente, trabalho na minha casa e não tenho pretensão nenhuma de crescer. É muito difícil essa pessoa sair do operacional, porque ela vai ter que atender. Agora, quando você começa um crescimento mínimo, repara, eu estava ali com 3 colaboradores e eu estava na direção da empresa. Eu cheguei no estratégico com 3 colaboradores. Aí depois a gente foi crescendo, virou uma franquia e tudo. E a Vivi, ela, uma máquina de gerar resultado do ponto de vista gerencial, eu comecei a olhar para ela e falei, isso daqui tem que ser minha sócia. Tem que ser minha sócia, e hoje a gente é sócio, compartilha sociedade em mais de uma empresa. E, bom, foi a minha experiência para sair do operacional a chegar no estratégico. Tá? É importante demais que a gente documente aquilo que a gente está fazendo. Então, se você está sentado na cadeira do atendimento, que a gente consiga ali realmente facilitar a vida das próximas pessoas que eu vou contratar, justamente por tudo que eu vivi, porque senão eu vou ser só mais um atendente ali sentado. Então eu estou sentado como atendente, mas a minha mente, muito embora eu esteja preso na operação, ela é uma mente que funciona no estratégico, uma mente de gestor.